Queridos amigos, irmãos e irmãs, homens e mulheres de todas as idades, boa noite, obrigado pela presença esta noite de quinta-feira para a nossa reunião pública aqui no Caridade e Fé. Quero cumprimentar também os ouvintes da Rádio Ismael.net ao redor do mundo, facilitando a oportunidade de brasileiros hispânicos que moram nas regiões da América Latina, em todo o Brasil e em volta do mundo, poderem participar de um momento onde a doutrina espírita é colocada, ou coloca um tema muito importante para que saibamos nos relacionar com a vida, com os entes queridos, mas principalmente com aqueles ainda com difíceis situações, principalmente de miséria. A quem devemos convidar para a nossa festa? Convidar os pobres e os estrupiados é o tema do Evangelho. Jesus disse aos que tinham convidado: quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos, que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez. E te peguem ou paguem com isso, mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. E serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir. Mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido estas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus: bem-aventurado o que comer o pão do reino de Deus. Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. As palavras do Cristo no seu tempo eram colocadas para nós de uma forma extremamente forte. É como a gente pintar um cartaz, um outdoor, um chamamento do rádio, na TV, com a voz forte, firme, com as cores berrantes, para que pudéssemos entender. Ainda hoje, para não falar apenas dos homens daquela época, que se colocavam numa postura ainda de dureza do espírito, rudeza do conhecimento, porque a grande maioria escravizados pelo trabalho, escravizados pelo poder da época, e que não tinham acesso às escrituras, mesmo as mais antigas, que eram guardadas em papiros dentro da sinagoga, e apenas nos dias abertos ao público é que era conhecida as leis. Eram homens simples, rudes e ignorantes. Mas, nos dias de hoje, depois de tanta comunicação, de tanto empenho da competência, da sabência, do crescimento intelectual, da indústria, que modifica a cada dia a possibilidade da gente ter mecanismos cada vez mais próprios para o conhecimento. A internet, o telefone hoje substitui um número grande de máquinas que já substituímos, apenas um equipamento na palma da mão para a gente conhecer. Num pequeno telefone que temos aqui sobre a mesa, tem 600 livros. Será que conseguimos assimilar tudo? É necessário. Principalmente quando a gente está perdendo o conteúdo pela velhice de açúcares que façam manipular a capacidade da máquina humana funcionar perfeita. Mas nos propomos vir aqui para dizer que quando a gente começa a organizar o festim,
para os entes queridos ou um banquete qualquer, o Cristo não quis dizer que não pudéssemos realizá-lo. Mas que aquele festim organizado para chamar os amigos, os entes queridos, ou a classe política organizada do local onde a gente vive, da cidade onde a gente mora. Geralmente são pessoas que têm posses iguais a nós, ou mais que nós. E o evangelho dele traz exatamente o contrário. Se convidas alguém para vir à tua casa, alguém de posse, talvez esteja pensando em receber em troca algo. Se for um político, talvez o emprego, principalmente numa época como a que nós estamos vivendo agora. Os interesses materiais estão acima de qualquer suspeita, às vezes até essencial para a sobrevivência do corpo físico. Mas quando a gente quer promover os ensinamentos do Cristo, vivenciando-os, é necessário que os empreguemos da forma que ele coloca. Quando queremos estender a mão a alguém, faça com a direita sem que a esquerda o veja. Façamos aos mais humildes sem agredi-los, sem negociar, sem negligenciar, negociar sentimentos. Senta aí, que eu vou fazer um prato lá dentro. E às vezes empurra. Não. É para tratar com a mesma cortesia daqueles que merecem o entrosamento social em que eu vivo. Porque aquele social que eu experimento, tenho posses, tenho amigos, posso fazê-lo, posso ir à casa dele, ele pode vir à minha. Mas quando ele vem à minha porta, à minha casa se servir, não é só devido à necessidade. E talvez é bom que a gente observe aquele que pede a nós, não está ele apenas recebendo. Se tratarmos bem, se o assistirmos como o Cristo manda, quem primeiro recebe somos nós. Porque são essas as oportunidades guardadas no sentimento cristão, que deve acompanhar a cada um de nós na caminhada sobre a terra. Quando fizermos um banquete, disse Jesus, não convide os teus amigos, mas os pobres e os estrupiados. Porque são eles que necessitam de que estendemos as mãos. Essas palavras absurdas, se as tomamos ao pé da letra, são sublimes quando procuramos entender-lhes o espírito. Jesus não poderia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, fosse necessário reunir à mesa os mendigos. Incapazes de compreender os tons mais delicados do pensamento, precisava usar de imagens, como eu falei no início, fortes, que produzissem efeito de cores bastante firmes, berrantes. O fundo do seu pensamento se revela por estas palavras. E serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir. Pobres e estupiados. Eles não têm como retribuir qualquer outra gentileza, carinho, porque não têm nada. Merecem receber. O que dizer? O que vale dizer que se deve fazer o bem com vistas à retribuição, mas pelo simples prazer de fazê-lo, para tornar clara a comparação, disse ele, Jesus. Convida os pobres para o teu banquete, pois sabes que eles não podem te retribuir. E por banquete é necessário que entendamos não propriamente a refeição, mas a participação na abundância de que desfrutamos. Poder, dinheiro, portanto,
a oportunidade de dividir um pouco do que eu tenho com os mais humildes, de tudo que nós temos com humildade. Se vem buscar o repasto, o alimento, que o servamos com carinho. Se vem buscar o saber, o conhecimento, uma consulta, uma pergunta, algo que lhe incomoda, sejamos claros nas informações que precisamos prestar, auxiliando a caminhar na direção da solução dos problemas que vivenciam. É importante que o banquete não seja apenas o repasto, a festa, sentar à mesa, servirem-se à vontade, mas servir a criatura daquilo que ele precisa naquela hora. Um conselho, uma conversa. Muito difícil a gente sair aí pelas ruas e jogar uma moeda para alguém que apanha e diz agradecida que Deus te pague, que Deus te abençoe. Abençoada as mãos que podem jogar uma moeda, mas feliz daquele que joga a moeda e senta por alguns instantes para dizer: como estás hoje? Por que continuas pedindo? Qual a dificuldade? Como está a tua família? Onde moras? Porque às vezes não é só o dinheiro para comprar o almoço, como muitas vezes pedem. É principalmente serem enxergados como criaturas, como homens, como mulheres, independente da situação que vivenciam. É importante que a gente possa fazer algo tão difícil de compreender. Dar um bom dia, uma boa tarde. Não é porque seja um aleijado que não faz parte de uma comunidade integrada por espíritos que viajam de todas as formas com as necessidades do momento. Se eu sou pedinte hoje, é porque fui extremamente vaidoso no passado ao esbanjar a riqueza, ou porque fui negligente com aquela que eu recebi. E agora vou ter que mendigar para aprender a regrar aquilo que Deus me deu em abundância e que jogamos fora. E a gente sabe que essa é uma questão séria, porque são muitas as famílias que a gente vê nos dias de hoje, ricas, abastadas, importantes, e de repente perdem tudo o que têm, porque a riqueza é transferível, é um dom divino, tudo é de Deus. E se nós temos a riqueza agora, que saibamos amealhar, dividir, poder ajudar, na medida do possível, aqueles que mais precisam, dentro e fora de casa. Não nos esqueçamos que aqueles que mais precisam de nós, na verdade, estão dentro das nossas casas. Estas palavras podem também ser aplicadas em sentido mais literal, quando só convidam para a sua mesa os que podem, como dizem, honrá-los ou retribuí-los o convite. Repetimos. Mas se a gente sair dessa posição de tudo que fazemos merecer o retorno, tirar vantagem em tudo, tem uma lei antiga, numa propaganda, num comercial de televisão, antigamente chamava-se Reclame, no tempo que ela foi falada por um craque do futebol da Copa de 70 no México. O Gerson fez uma dessas publicidades depois da fama, de que a gente, abre aspas, teria que tirar vantagem em tudo. E esta frase ficou cognominada de a lei de Gerson. Não precisamos tirar vantagem em tudo. Porque se formos tirar vantagem em tudo, vamos sair por aí passando por cima de N criaturas também necessitadas. O exemplo de humildade que precisamos ter dos outros precisa ser manuseado e exemplificado por cada um de nós. Outros que, pelo contrário, aliás, esses, sem ir buscar os cegos e os estrupiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação e
se sabem disfarçar o benefício com sinceridade. É importante que a gente faça isso não para mostrar aos outros. Eu vou receber um bocado de flagelados lá em casa. Vai lá olhar. Vai ver. Me ajuda. Seria diferente. Eu queria que ajudasse. Eu vou receber um punhado de amigos e preciso da tua ajuda para recebê-los. E não mostrar para curiosos que você está recebendo pessoas simples, necessitadas. É a mesma história de que faça com a mão sem que a outra veja. Então é importante que, como dever, como deve ser a atitude do cristão quando auxilia o irmão necessitado. Fraterna e discreta, movida pelo sentimento da verdade, caridade, ou da verdadeira caridade, que nos manda fazer o bem tão somente pelo prazer de o praticar, sem esperar retribuição alguma. Fortalecer isso no sentimento de piedade cristã. Praticam a máxima de Jesus se o fazem por benevolência sem ostentação e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Quem são os pobres e os estrupiados referidos no texto? São os nossos irmãos mais necessitados, que não têm condição de retribuir nosso convite, nossa doação, nossa visita, enfim, as nossas atenções. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Como deve ser a atitude do cristão quando auxilia o irmão necessitado? Fraterna e discreta, movida pelo sentimento da verdade, caridade, ou da verdadeira caridade, que nos manda fazer o bem tão somente pelo prazer de praticar sem esperar. Praticam a máxima de Jesus, se fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Como exercitar essa lição em nossa vivência diária? Convidando para as nossas mesas os irmãos, amigos e parentes menos felizes, e atendendo-os fraternalmente em suas necessidades, ao invés de buscarmos apenas o convívio daqueles que nos podem beneficiar com a retribuição dos nossos favores. Encontramos os pobres e os estrupiados no seio da nossa própria família. Só para repetir o que já falamos. É necessário que o Evangelho do Cristo faça efeito em nós, para que outras pessoas nos copiem. O Mestre é o modelo e guia da humanidade. Precisamos nos basear nos exemplos de Jesus. Ele nos deu todas as diretrizes de como caminhar na direção da angelitude, de sermos uma criatura melhor. O Evangelho é para fazer efeito em nós, e para que faça efeito naqueles que estão do nosso lado, que nós os exemplifiquemos cada vez mais, dentro de casa e fora dela. Tem um texto de Emmanuel para concluir. O que nós estamos falando. Na hora da assistência. Lucas, capítulo 14, versículo 13. Nas obras da assistência aos irmãos que nos felicitam com as oportunidades do serviço fraterno em nome do Senhor, vale salientar a autoridade amorosa do Cristo
que nos recomendou. Ao recebê-los à porta, intentemos ofertar-lhes algumas frases de conforto e bom ânimo, sem ferir-lhes o coração ainda, mesmo quando não lhes possamos ser úteis. Visitando-lhes o lar, diligenciemos respirar-lhes o ambiente doméstico afetuosamente, reconhecendo-nos na intimidade da própria família, que nos merece respeito natural e cooperação espontânea sem traços de censura. Em lhes servindo à mesa, fujamos de reprovar-lhes os modos ou expressões diferentes dos nossos, colocando apontamentos desprimorosos e manifestações de azedume, o que lhes agravaria a subalternidade e a desventura. Socorrendo-lhes o corpo enfermo ou dolorido, reflitamos dos seres que nos são particularmente amados e imaginemos a gratidão de que seríamos possuídos diante daqueles que os amparassem nos constrangimentos orgânicos. Se aceitarmos a incumbência de provê-los nas filas organizadas para distribuição de favores diminutos, preservemos o regulamento estabelecido com lhaneza e bondade, sem fomentar impaciência ou tumulto. E se alguns deles, depois de atendidos, voltarem a nova solicitação, recordemos os filhos queridos, quando nos pedem repetição do prato, e procuremos satisfazê-los dentro das possibilidades em mão, sem desmerecê-los com qualquer reprimenda. Precisamos de gentileza nessas ocasiões. Na ocasião em que estivermos reunidos em equipe de trabalho a fim de supri-los, estejamos de bom humor, resguardando a disciplina sem intolerância e cultivando a generosidade sem relaxamento, na convicção de que, usando a gentileza no veículo da ordem, é sempre possível situar os tarefeiros do bem no lugar próprio, sem desaproveitar-lhes o concurso valioso. Nós, que sabemos acatar com apreço a solicitude a todos os representantes dos poderes transitórios do mundo, a que treinamos boas maneiras para comportamento digno nos salões aristocráticos da terra, saibamos também ser afáveis amigos, junto dos nossos companheiros em dificuldades maiores. Eles não são apenas nossos irmãos, são convidados de Cristo em nossa casa, pelos quais encontramos ensejo de demonstrar carinho e consideração para com Ele, o Divino Mestre, em pequeninos gestos de amor. Do livro da Esperança, da Comunhão Espírita, capítulo 30. Esse é o recado final de Emmanuel. Sintetiza tudo aquilo que o Cristo pede. Não vamos desprezar de receber os nossos amigos, os nossos entes queridos e tratá-los bem. Mas aqueles irmãos em Cristo necessitados devem ter o privilégio de, ao bater a nossa porta, podermos recebê-los da mesma forma. Porque talvez essa movimentação gentil do carinho de recebê-los, seja talvez o primeiro e feliz momento nosso ao chegar do outro lado. Ao fitar os olhos de alguém que há muito tempo não vimos, poderemos reconhecê-lo na vibração de amor
que Ele faz vir ao nosso encontro, a partir do instante de que nunca esqueceu de ter recebido das suas mãos, que é da forma mais prática que Deus e o Cristo trabalham, pelas nossas mãos, alimentando a fome e a dor do nosso próximo. Muita paz a todos, muito obrigado.